Muito bem, agora sim, oficialmente, estamos começando o nosso segundo encontro da trilha dos seguros de vida. Relembrando, eu gosto muito de relembrar o que é que nós vimos na sessão anterior, né, pessoal? E lembrar, para não se perder, sobre os objetivos da nossa trilha. O objetivo principal é o desenvolvimento de competências aí para quem quer construir uma carteira de seguros de vida, né? Se com certeza vocês estão aqui, certamente vocês têm esse desejo, esse objetivo de desenvolver uma carteira recorrente de seguro de vida. E o recorrente quer dizer construir algo que tem perenidade, que continua, né? Falamos aqui sobre alguns requisitos mínimos, né? E alguns dos principais requisitos para participar dessa trilha é realmente o desejo pela construção da carteira recorrente, cadastrar-se nas seguradoras que são parceiras da trilha, associar-se aqui à Movida, que não tem custo nenhum, não tem ônus nenhum, não tem qualquer partilha de resultados conosco, tudo que for construído construído pelo corretor, no nome do corretor, sem qualquer ônus. Nós somos, lembrando que somos contratados pelas seguradoras parceiras para fazer isso. A participação mínima aí de 70%, ou seja, não pode ter mais do que 2 ausências, né? E, claro, procurar apresentar uma produtividade crescente para que faça sentido também essa construção da carteira recorrente. Nós temos aqui todo o conteúdo programático e hoje, a aula de hoje é a aula 2 e nós vamos falar sobre nicho de mercado, né? Como é que a gente pode definir um público-alvo, como é que a gente pode criar um estoque de nomes para que possa ser abordado, prospectado, né, com maior facilidade. Ok, pessoal? Bom, então eu vou direto para o nosso conteúdo aqui, lembrando o nosso último slide da semana passada. Eu gosto de, a cada aula, gente, dar uma missão para cada um de vocês, né? Então, na última aula, eu passei para vocês 3 missões. Uma, estudar o meio em que vocês estão inseridos. Pesquisem, procurem notícias que estão sendo publicadas no mercado para que você esteja sempre à frente do que acontece aí no mercado de seguros, né? Procurem pesquisar, conhecer as notícias, os principais portais de notícia, para que você acompanhe exatamente o que é que está acontecendo, o que é que se passa no mercado de seguros, né? Se você não acompanhar o que acontece no mercado de seguros, você está fora, né? Você está fora do mercado. Segundo, analise o perfil de pessoas e empresas em que você conhece, em que você se relaciona. Às vezes a gente começa a pensar aí, puxa, mas eu quero vender seguro para engenheiros. Ok, você está inserido no meio em que tem engenheiros, que tem profissionais dessa categoria. Não, bom, você pode começar prospectando engenheiros, mas vai ser muito mais difícil você prospectar um meio em que você não está inserido. Ah, eu quero prospectar médicos. Ok, quem são os médicos que você conhece? Quem são os profissionais da área da saúde que você conhece, que podem abrir as portas para você prospectar? Então, fica muito mais fácil prospectar no meio em que você já está inserido, em que você já é conhecido, que você é reconhecido, que você tem referências, que as pessoas te conhecem, que você conhece as pessoas, né? Então, esses foram os temas para que vocês se preparassem para o nosso encontro de hoje, ok? Alguém aqui buscou alguma notícia do mercado ou alguma novidade que tenha sido publicada nos últimos tempos e que vocês queiram trazer, compartilhar com os colegas aqui? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Antes de eu avançar, alguém tem alguma notícia,
alguma informação de mercado que tenha buscado para compartilhar aqui com a gente? Só para a gente poder prosseguir? Alguém? Um de cada vez, hein, gente? Olha, muita gente aí falando ao mesmo tempo, fica difícil. Aí, ó, o Guilherme já levantou a mãozinha lá. Fala, Guilherme, bom dia. Opa, bom dia a todos, tudo bem? Maravilha. Um pouquinho atrasado. Bom, vamos lá. Eu acabei definindo o nicho de mercado a parte de médicos e estou fazendo prospecção. Só que assim, estou entendendo também como funciona melhor esse mercado, né? A linguagem dessas pessoas. Estou participando de conferências. Enfim, tô no meio desse mercado agora que é totalmente novo para mim também. Então, assim, estou me aperfeiçoando, mas assim, me especifiquei bastante na parte de médicos, por se tratar de um produto um pouco mais que assim, médico tem o mesmo propósito que a gente, né? Que é cuidar da vida. Então, visando isso, eu acredito que fica mais fácil a venda. Muito bom, Guilherme. Muito bom mesmo. Obrigado aí pela participação e por compartilhar. Eu acho que é isso mesmo. Você, a partir do momento que você define um público, você tem que estar inserido, né, para ter maior facilidade de abordagem, para que você tenha referências, para que se tenha um ponto de partida, literalmente. Muito bom, Guilherme. Não, eu que agradeço. Tá. Show de bola. Se alguém mais quiser compartilhar, é só levantar a mão aí ou falar que a gente está aqui para ouvir cada um de vocês. Bom, falando então e já entrando no nosso tema de hoje, que são os nichos de mercado, como é que eu posso trabalhar um público-alvo, né? A gente está sempre procurando pessoas que tenham necessidades específicas. Quando eu falo de nicho, a gente começa a pensar todo mundo que pode estar precisando de um seguro de vida, né? E o perfil que essas pessoas têm em comum e que pode facilitar uma abordagem, né? Quando o Guilherme fala de médicos, o perfil de abordagem para médicos vai ser sempre muito parecido. A argumentação que você vai levar para os médicos também vai ser sempre muito parecida, porque o comportamento deles e as necessidades são muito semelhantes, né? Então, isso facilita muito esse tipo de abordagem e de identificação desse público. Então, a gente está sempre procurando entender o perfil das pessoas, procurando entender o que é que elas precisam, conhecendo as necessidades, conhecendo os pontos aí fortes de cada profissão. Agora, antes de conhecer o seu cliente, todo mundo fala, conheça o seu cliente, saiba fazer perguntas poderosas. Será que a gente já parou para pensar que, antes de conhecer o meu cliente, eu preciso conhecer o meu próprio potencial? Será que a gente para pensar nisso? Muitas vezes não. Muitas vezes não, né? Às vezes eu estou procurando conhecer um cliente e eu não sei nem, não conheço nem a mim mesmo, não sei nem o que é que eu tenho de grande potencial para desenvolver, eu quero conhecer um terceiro. Então, antes de falar de conhecimento do cliente, eu gosto de falar de autoconhecimento. Então, eu quero fazer uma breve introdução aqui da janela de Johari. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem teve aula comigo já deve ter ouvido falar da janela de Johari em outros momentos. Quem não conhece ainda, vou explicar. O que é a janela de Johari? É a janela do autoconhecimento. Antes de eu abordar um cliente, eu vou procurar me conhecer para saber onde é que se encontram os meus grandes potenciais, os meus grandes diferenciais. O que é que eu vou explorar como força minha para que eu possa ser mais assertivo na busca do meu cliente, né? Então, foi por isso que foi criada essa janela de Johari por dois psicólogos, que é o Joseph Luft e o Harrington Ingram, em 1955. Ou seja, tem quase 70 anos, né, esse conceito. E tem como objetivo, essa janela, auxiliar o entendimento da comunicação interpessoal, e principalmente nos relacionamentos com um determinado grupo. Que grupo? Bom, o grupo que você vai escolher
como um nicho de mercado. Ah, olha, Renato, eu quero abordar profissionais de um determinado perfil, mas eu preciso saber se eu tenho um perfil adequado para abordar esse tipo de profissional. Não é? Então, a janela de Johari, ela facilita esse autoconhecimento. Vocês podem ver que a janela de Johari, ela tem 4 quadrantes aqui. E antes da gente começar a pensar, peraí, eu vou prospectar engenheiros, eu vou prospectar médicos, eu vou prospectar advogados, empresários, peraí, deixa eu ver o meu perfil, deixa eu ver o que é que eu sei de mim antes de procurar conhecer melhor os outros. Então, aqui nessa janela, vocês vão ver que no quadrante superior esquerdo tem 2 sinais de positivo. Por que 2 sinais de positivo? Porque esse é o meu eu em que as pessoas... que é o mais conhecido de todos. São as coisas que eu sei de mim e todo mundo também sabe. Por isso que tem o mais e mais aqui. Aquilo que eu sei de mim mesmo e aquilo que as pessoas também sabem. Vou pegar um exemplo bem simples. O que é que eu sei de mim e que eu também sei que vocês sabem? Bom, eu sei que eu não costumo gastar muito tempo penteando o cabelo todos os dias. E eu acho que vocês também sabem disso, não é, gente? Não é, João? Acho que vocês sabem, né? Todo mundo sabe que, bom, eu não perco muito meu tempo penteando o cabelo todos os dias. Né? Isso é muito, muito fácil de entender. Outra coisa que eu sei de mim, vocês também sabem. Bom, eu sou um profissional da área de seguros de vida e sou um professor aqui da Escola de Negócios e Seguros. Eu acho que todos vocês sabem disso também, não é? Sim, todo mundo sabe aqui, né? Bom, se eu começar a falar, tem várias outras coisas que eu posso falar sobre mim e que muitos de vocês sabem. Tanto algumas coisas podem ser algumas forças minhas, outras coisas podem ser fraquezas, né? Mas são os pontos que todo mundo conhece, né? Agora, tem alguma... Se eu for para o quadrante de baixo aqui, a gente vai ver aquilo que eu sei de mim e vocês não sabem, que dizem respeito às informações particulares, privadas, que não são necessárias que vocês saibam. Tá certo? Então, tem coisas de mim que vocês não sabem e que talvez não sabem porque não tem necessidade de saber. Né? Sei lá, vou dizer alguma coisa que vocês não sabem de mim, que eu sei que vocês não sabem. Deixa eu pensar. Eu ia dizer que eu sou palmeirense, mas acho que todo mundo aqui sabe que eu torço para o Palmeiras, né? Acho que alguns sabem, né? Alguns sabem. Mas isso eu vou deixar para falar das qualidades em outro momento, né? Olha aí, ó, já veio uma pergunta legal aqui, ó. A Raquel perguntou: sabe cozinhar? Olha que pergunta boa. Uma coisa que vocês não sabem de mim e eu sei. Eu sou um grande apreciador da culinária e da gastronomia. Mas saber cozinhar, eu vou dizer que não é meu forte, viu, Raquel? Eu sou um bom assistente de cozinha. Eu sou um bom assistente de chefe de cozinha. Eu sei picar, eu sei cortar, eu sei fazer o mise en place, eu sei. Mas aí cozinhar, eu me limito a fazer um arroz, fritar um ovo, né? Aí acho que eu consigo. Mas aí dizer que eu sei cozinhar, aí realmente, Raquel, aí você acabou de descobrir uma coisa que realmente eu sabia de mim, mas vocês não sabiam. Eu não sei cozinhar. Realmente, né? O Albano perguntou que você morou na Europa? Morei, Albano, morei em Portugal e na França. São coisas que alguns sabiam de mim, que eu sei, e alguns de vocês sabiam e outros não sabiam. Sim, morei um tempo em Portugal, morei um tempo na França também.
principalmente trabalhando no mercado de seguros. Então, vocês veem, são coisas que vocês só vão descobrir de mim se vocês perguntarem. Percebe? É uma forma da gente sair dessa área oculta do conhecimento e passar para uma área em que é conhecida. Essa mesma forma de fazer perguntas e responder, vocês vão fazer também com os clientes. Da mesma forma como a Raquel e o Albano perguntaram aqui, você sabe cozinhar? Você morou na Europa? Agora a Sheila fez outra pergunta, vai casar? Ixi, essa pergunta é mais difícil, Sheila. É mais fácil perguntar, é casado, né? Do que vai casar. Né? Essa pergunta eu vou deixar no eu oculto aqui, tá, Sheila? Eu não vou entrar nesse mérito aí, para eu não me complicar, tá? Porque principalmente vai ficar gravado e depois vão disponibilizar para a Elaine e ela vai me cobrar aqui, tá? Então eu vou deixar para responder só para a Elaine depois, para não ficar, né, não ficar ruim para mim aí. Eu já estava gravando aqui já. O Leonardo já estava gravando aqui, poxa, já ia me complicar. Mas sim, respondendo sim, vou casar sim, Sheila. Vou casar, certeza, tá? Não sei quando ainda, né? Mas a gente vai... Uma hora a gente chega lá. Mas você vê, gente, são coisas que vocês não sabem de mim e só uma maneira de descobrir, perguntando. Saindo ali do eu oculto para o eu público, conhecido. Agora, tem algumas coisas que eu não sei de mim e que vocês sabem. Por isso que tem lá o menos e o mais no quadrante superior direito. Coisas que eu não sei de mim e vocês sabem. E aí eu é que tenho que perguntar para eu descobrir. Eu é que tenho que perguntar. Não é? É aquela ideia do feedback. Para eu saber melhor sobre as coisas que eu quero saber de mim e eu não sei, eu não pergunto em grupo. Eu não vou perguntar em grupo aqui. Eu vou perguntar para as pessoas que estão próximas e depois no particular. Né? Então, quando eu terminar o treinamento, eu chego aqui para o Leonardo e falo, e aí, Léo? Quando tiver só eu e ele aqui, eu pergunto, e aí, Léo, o que você achou, né, do treinamento? Eu tenho que pedir o feedback, porque eu não estava aí do outro lado assistindo o treinamento. Eu posso assistir depois, mas o ao vivo eu não tenho como mudar. Então, eu tenho que pedir o feedback para o Leonardo depois. E aí, Léo, o que você achou? E aí, ele sempre me dá um feedback. Olha, eu achei que foi muito legal, você foi bem dinâmico, nós fomos bem pontuais, eu achei que foi bom a gente ser bem objetivo e começar no horário e terminar no horário. Eu só acho que você, em determinado momento, poderia ter falado isso em vez de ter falado aquilo. Então, eu peço um feedback para uma pessoa próxima e que eu tenha confiança. Não é? Esse é o conceito do feedback. São coisas que eu não sei de mim, mas os outros sabem, e por isso eu tenho que estar aberto a ouvir aquilo que eu gosto de ouvir e tenho que estar aberto também a ouvir coisas que talvez não sejam tão agradáveis de se ouvir. Pode vir espontâneo também, pode sim. Quem é a Cris, né? A Cris, legal, Cris. Pode vir espontâneo. Normalmente, quando vem espontâneo, pode ser surpreendente, por um lado positivo ou por um lado negativo, porque sem perguntar nada, as pessoas dão um feedback, né? Por exemplo, sem perguntar nada, a Sheila respondeu aqui, professor, você é um excelente profissional, ama o que faz e passa para os seus alunos. Parabéns, um ótimo mentor. Obrigado, Sheila. Esse tipo de manifestação espontânea aquece o coração, né? Mas mesmo assim, se eu quiser ouvir, às vezes, uma crítica, elogio a gente ouve de uma forma pública, é mais comum. Mas as críticas a gente ouve muito mais no particular. Dificilmente alguém aqui em público vai ser indelicado em fazer uma crítica em público, né? Mas no particular, depois, gente, vocês podem me procurar e falar, Renato, eu quero dar uma palavrinha com você só para fazer uma pequena crítica ou para fazer um pequeno comentário sobre o que poderia melhorar no nosso processo.
aí é aquela história, né? A gente procura criticar no particular e elogiar em público. É mais prudente. E esse também é um papel do líder. Quando a gente vê um técnico de futebol, após uma vitória, ele vai elogiar o time todo, em público. Após uma derrota, ele vai assumir a culpa, ele vai falar, eu sou o culpado pela derrota, mas no particular ele vai chegar para os jogadores, um por um, e vai falar, olha, da próxima vez você tem que se empenhar mais, você tem que se esforçar, olha, você vai perder a posição, eu vou colocar tal jogador no seu lugar, você vai para o banco. Então, esse feedback a gente procura ouvir das pessoas mais próximas, principalmente o feedback negativo, aquele que a gente quer conhecer melhor da gente, onde a gente precisa melhorar. E o que nos eleva para um patamar de excelência não são os elogios, são as críticas que nos levam a um outro patamar, né? Os erros, os problemas, é isso que nos leva à melhoria contínua. Agora, tem coisas que eu não conheço de mim e nem vocês. Concorda? Tem coisa que eu não sei de mim, vocês também não sabem, porque são coisas que a gente só vai descobrir fazendo. E aí eu coloco vocês também nessa situação, que é o último quadrante aqui. Bom, Renato, eu estou começando agora. Nunca vendi um seguro de vida. Será que eu sou um grande vendedor de seguros de vida? Não sei. Nem eu sei, nem você vai saber. Até que você comece a fazer. Então, eu preciso começar. Até que eu comece, eu não sei se eu vou ter bons resultados, se eu vou conseguir vender, se eu vou ter um desempenho que eu espero para formar uma carteira de seguros de vida. Eu não sei, né? Até que eu comece a fazer. E aí, gente, eu quero passar para o próximo slide com essa reflexão. O que é que você não sabe de você e que ninguém mais sabe e que para descobrir você precisa dar o primeiro passo no que diz respeito ao nosso objetivo aqui de construir uma carteira recorrente, né? Primeiro, eu preciso saber de mim por onde começar, por onde é que eu vou iniciar as prospecções. Eu posso não saber nada de seguro de vida, eu posso nunca ter vendido seguro de vida, eu posso ter todas as dúvidas sobre produtos, mas primeiro eu preciso pensar o que é que compra um seguro? O que vocês acham? O que é que compra seguro de vida? É a pessoa precisar de um seguro de vida? É a pessoa ter dinheiro para comprar seguro de vida? Ou é a pessoa ter saúde para poder comprar um seguro de vida? O que é que compra? O que vocês acham? Um conjunto de tudo isso, né? A necessidade, ela precisa ter dinheiro e está em condições de saúde, né? Então, Exatamente. ela vai mensurar tudo isso para tentar chegar num bom termo, né? Exatamente. E esses são os 3 pilares para a gente identificar quem é o nicho, qual o nicho ideal para eu atacar, né? A pessoa tem necessidade de um seguro? Hoje em dia, gente, é muito difícil encontrarmos pessoas que não estejam precisando. Quem não precisa de seguro de vida? Quem não morre, não precisa. Né? Quem não morre, não precisa. Quem não fica doente, também não precisa. Quem não corre o risco de ficar afastado do trabalho, também não precisa. Quem não corre o risco de sofrer um acidente, também não precisa. Existem pessoas desse jeito? Não. Então, todo mundo precisa. Independente do perfil, da idade. Olha, todo mundo precisa. Bom, legal. Precisar, todo mundo precisa. Agora, todo mundo pode pagar por um seguro de vida? Aí começa a funilar o negócio, né, João?
começa a funilar. Quanto de dinheiro eu preciso ter para comprar um seguro de vida? O mínimo possível. Se eu estiver desempregado e não tiver fonte de renda, eu tenho condições de contratar? Eu não tenho como contratar um seguro de vida se eu não tiver condições de pagar por um seguro. Renato, então quanto de dinheiro eu preciso ter? Algum dinheiro. Seja para comprar um plano básico de assistência funeral, seja para contratar um seguro de vida super moderno, completo, com resgate, com cobertura vitalícia, com cobertura de doenças graves, de incapacidade temporária, enfim. Com muito ou pouco dinheiro, eu posso adquirir um seguro de vida. Tá certo? Com pouco dinheiro. Hoje a gente sabe, com R$10, com R$10 já dá para ter um seguro de vida. Nossa, Renato, mas que seguro é esse? É um seguro que provavelmente só vai dar cobertura de assistência em plano de reembolso, enfim, de funeral. Né? Mas ok, a pessoa pelo menos passa a ter uma proteção mínima no caso da necessidade de um funeral. Não é? Então, o dinheiro, eu costumo dizer que é muito relativo. As pessoas falarem, eu não tenho dinheiro para comprar um seguro de vida, primeiro, talvez ela não saiba o quanto custa um seguro de vida. Então, ter condições de pagar o mínimo possível já dá a certa abertura para a gente abordar, para oferecer um seguro de vida. Agora, o último caso aqui, que é a questão de saúde. Se eu já estiver doente, se eu já estiver ali com o pé mais para lá do que para cá, se eu já estiver com 105 anos, eu posso ter dinheiro, mas aí talvez eu não tenha nem saúde nem idade para contratar. E ninguém vai me aceitar, né, João? Ninguém vai me aceitar. Eu tenho condição de pagar, mas eu não tenho ou idade ou não tenho saúde. E aí vai ficar muito mais difícil. Renato, mas se eu não tiver saúde, eu posso contratar um seguro básico de acidentes pessoais. Sim, é verdade, mas você vai focar em pessoas doentes? Nós estamos falando aqui de público-alvo. Eu vou focar em pessoas que já estão com o pé na cova, que estão com um pezinho... Se esticar o braço, Deus puxa, né? Então, claro, nós não vamos poder focar nessas pessoas. Pode, uma pessoa que já está doente, pode contratar? Pode contratar um seguro caso de acidentes pessoais. Mas, mais uma vez, não pode ser esse o meu público-alvo. Eventualmente, pode aparecer uma pessoa que já tem alguma doença, uma pré-existência, que já tem uma diabetes, que já tenha tido câncer. Pode acontecer. Pode aparecer. Eu vou abordar muitas pessoas e no meio de tanta gente que eu vou abordar, vai aparecer alguém com diabetes, vai aparecer alguém que já teve câncer, vai aparecer. Agora, eu não posso focar nessas pessoas que já tenham, senão, um dia que eu passasse no hospital, eu ia lá na UTI dos hospitais, pegar o nome de todos os pacientes e depois falava assim, ó, faz aqui logo um seguro de vida, ia convencer lá os familiares, ia ser fácil convencer os familiares a contratar um seguro de vida de quem já está ali, né, correndo um risco sério de morrer. Então, e aí, claro, o seguro passa a não fazer mais sentido. O seguro, a gente tem que lembrar que o conceito básico do seguro é que ele seja incerto, que ele seja possível e que ele seja futuro. Né? Se ele não é possível fazer seguro. Então, é possível a pessoa morrer? É possível. É possível a pessoa ficar doente? É possível. É possível a pessoa sofrer um acidente e não poder trabalhar? É possível. Legal. Então, é seguro. É futuro?
Não, a pessoa já está doente. Não, então não é possível. É futuro? Sim, é futuro. A pessoa ainda não está doente, a pessoa ainda não morreu. Legal, então é seguro. É incerto? É incerto. Por quê? Porque eu ainda não sei se um dia eu vou ficar doente ou não. Eu não estou doente. Então, isso passa necessariamente pelo conceito básico do seguro. A necessidade, a capacidade de pagar e ter condições de saúde para contratar. Esse deve ser o nosso público-alvo. E, Renato, como é que eu identifico quem precisa, quem tem dinheiro para pagar e quem tem condições de saúde? Ah, maravilha. Bom, é aí que a gente começa a entrar no nicho de mercado. Nicho de mercado, gente, é uma estratégia de segmentação. Em vez de eu falar, bom, eu vou oferecer para todo mundo que está vivo. É uma estratégia de segmentação? Não necessariamente, né? Porque pode estar vivo, mas não tanto. Ah, eu vou oferecer para todo mundo que está respirando. Também não é uma segmentação, porque a pessoa pode estar respirando por aparelhos lá no hospital. Também não é. É muito amplo. Legal, Renato, eu quero definir melhor essa segmentação. Então, eu tenho que definir uma área específica que eu quero atuar, para que eu tenha o máximo possível de conhecimento daquele perfil e, claro, eu me especializar e ter mais argumentos, como o exemplo do Guilherme. Falou, olha, eu quero focar só em médicos. Então, o Guilherme falou, eu estou participando de eventos, eu estou visitando hospitais, eu estou indo em clínicas, eu estou conversando com profissionais da saúde para conhecer esse mundo e poder atuar com melhor facilidade, com mais argumentos que se adaptem às necessidades dessas pessoas, não é? A Raquel colocou aqui uma observação muito interessante, ó. As pessoas acham que é muito caro e aí vão deixando. Ah, seguro de vida é caro. E é verdade, Raquel. Às vezes a pessoa pensa assim, se o seguro do meu carro, que vale 50 mil, eu pago 3 mil reais por ano, por um carro de 50 mil, imagina um seguro de vida de $500 mil. Quanto é que vai custar? A pessoa acha que é proporcional, e não é. Não é proporcional. O seguro do carro é muito mais caro do que o seguro de vida. Então, a gente tem que levar esse conhecimento, né? Olha lá, é o que a Raquel colocou, ó. E nós temos que achar a oportunidade de tentar a venda aí, né? Mas a minha dificuldade, por exemplo, é a continuidade. Abordo, mas mas como é mais pessoal, fico meio que na trava para não ser invasiva quando o cliente fica naquela e depois vou ver. Eu vou ver, vou pensar. É verdade, Raquel. A gente acaba ficando na mão do cliente. Eu apresento, o cliente entende, aí ele fala, vou ver. Eu estou passando por um momento aqui com um cliente também, Raquel, que está me enrolando há alguns meses. Eu apresentei 1, 2, 3 vezes. E a semana passada ela falou, não, eu vou fazer, Renato. Legal. Eu atualizei o cálculo, mandei para ela, falei, e aí, vamos fazer? Ela falou, preciso falar com meu filho. Tá bom. Quando? Nesse final de semana. Legal. Posso te retornar na segunda-feira? Pode. Hoje eu vou dar o fecha nela. Hoje eu vou dar o fecha. E vou dizer, olha, estou tentando te ajudar. Esta é minha última oferta. Caso você tenha ficado com mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Mas eu não quero mais ficar te incomodando. Se a pessoa falar, não, imagina, você não está incomodando, olha, então, o que eu fico preocupado é você estar todo esse tempo desprotegido. Né? Diferente dos demais seguros, parece que não é tão necessário assim como de um celular. É verdade, Raquel. Dá a impressão de que a pessoa corre mais risco de ter o celular roubado do que de ficar doente, de morrer, né? Bom, é claro, se eu ficar na Avenida Paulista, aqui, com o meu celular na mão, o risco vai ser muito grande de passar um motociclista, esses meninos de bicicleta que fica aqui, pega o celular da mão e sai correndo. É claro, o risco vai ser muito maior de roubarem meu celular. Agora,
se a gente parar para pensar e falar para o nosso cliente, legal, qual é o maior risco? Você deixar o carro sem cobertura nenhuma, aqui na rua, estacionado em qualquer lugar, sem cobertura de seguro, ou você acha mais arriscado você sair de casa todos os dias, com o risco de não voltar no final do dia? Né? Todos os dias eu acordando, se eu acordei e abri os olhos e levantei, ótimo, graças a Deus. Olha, eu tenho condições de iniciar o meu dia com o máximo de energia, sem problemas. Agora, tem aquela história, né? Eu vi outro dia um rapaz contando, Renato, você sabe que um amigo meu outro dia foi dormir, quando acordou, estava morto? Eu, poxa vida, isso é que é risco, né? Ou seja, não acordou, né? Agora, o nosso papel, gente, é esse, é levar para as pessoas a cultura do seguro. E a gente também tem que saber valorizar o nosso trabalho. A gente não pode deixar aberto de forma que o cliente fale, eu vou pensar, sem prazo determinado. Nós é que temos que estabelecer o prazo. Está na dúvida. Eu vou pensar que tem algo pegando que não está bem claro para ele. Exatamente. Ok, o que é que lhe impede de fechar agora? O que é que está caro? Você não está seguro de que isso é importante? Procura entender. A gente vai depois chegar na questão das objeções nas próximas aulas, mas eu acho que tudo começa com a definição do nicho. Quando eu escolho um nicho que eu sei que precisa e pode pagar, as coisas ficam mais fáceis, né? A abordagem vai se tornar mais fácil, né? A Sheila falou aqui, ó, está certo, parece que não entra na cabeça das pessoas o quanto é importante ter uma proteção financeira. Isso mesmo, Sheila, a proteção financeira acham que é só trabalhar, ter salário, estabilidade, mas não pensam no caso do inesperado. É verdade, Sheila, Raquel, essa questão de trabalhar e ter uma fonte de renda é o que a gente busca. Agora, o problema é você não ter condições para trabalhar e gerar essa renda. Esse que é o problema. Você ficar doente, você não poder, né? A semana passada, vocês se lembram que eu estava fazendo essa aula lá da minha casa. Por quê? Porque eu não estava em condições de saúde de estar aqui pessoalmente com vocês. Muito embora eu estivesse bem, mas eu estava ali afastado por uma questão, né, que todo mundo já conhece, que é o Covid. Eu não podia estar aqui com vocês. Preservando os demais. Exato. Mas, olha, graças a Deus eu pude fazer o treinamento, eu pude trabalhar o resto da semana. E as pessoas que não tiveram essa mesma sorte? E as pessoas que tiveram essa doença antes da vacina e que sofreram as consequências? Principalmente as famílias que perderam essas pessoas. Então, é o nosso papel levar esse conhecimento às pessoas, insistir e estabelecer prazos. Quando a gente apresenta uma solução para um cliente, quem é o dono da situação? É o cliente que estabelece ali os próximos passos, é o cliente que vai falar o quando ele vai retornar, é o cliente que vai dizer se aquilo é interessante para ele ou não, ou é o corretor que vai conduzir essa ação com o cliente? Eu costumo exemplificar isso com uma pergunta muito simples, aproveitando para dar bom dia aqui para Daniela Salas. Bom dia. Dani, numa dança, quem é que conduz uma dança? É um homem ou é a mulher? Teoricamente é um homem. Cavaleiro. Vocês concordam, gente? É o homem que conduz a dança? O que vocês acham? Acho que na prática, não. Na teoria, sim. Na teoria, normalmente dizem que é o homem que conduz, é verdade. Eu digo o seguinte, se vier aqui uma dançarina, pegar aquelas dançarinas do Faustão, né, e me puxar para dançar, eu não danço nada. Quem será que vai conduzir a dança? Por quê? Quem tem experiência, né? Quem sabe dançar, quem tem experiência, quem conhece.
É ela que vai conduzir a dança. E aí eu pergunto, na dança do seguro de vida, quem é que conduz a dança? É o corretor ou é o cliente? É quem detém o conhecimento. Ou será que a gente vai ficar esperando o cliente dizer: ah, eu quero um seguro da seguradora tal, com tais coberturas, com tais valores, e eu quero pagar tanto? Seria maravilhoso se todo cliente já chegasse com esse nível de conhecimento, né? Imagina, João, chegar em você e falar: olha, João, eu quero um seguro da Omint, aquele de doenças graves, mas eu quero doenças graves ampliada, eu quero 500 mil de cobertura, que eu sei que é o limite máximo que eu posso colocar, e eu quero pagar, deixa eu ver, R$ 182,53. Será que o cliente domina, assim, a esse ponto? Ele provavelmente nem sabe que ele precisa. Então, quem tem que conduzir isso aí é o corretor, é quem está aqui se preparando toda segunda-feira durante 1 hora para isso, né? Então, gente, como é que eu posso selecionar um nicho de mercado, né? Primeiro, eu posso escolher o ambiente demográfico. Eu quero focar na minha região, na minha cidade, no meu bairro, eu quero começar com os meus vizinhos, eu quero abordar todo mundo que está aqui nesse prédio, eu quero pegar essa Avenida Paulista todinha e visitar todas as empresas, eu vou buscar os restaurantes da Rua Augusta aqui, enfim, eu posso selecionar um público de acordo com a localização. E aí eu vou abordar, de acordo com a localização, eu posso abordar restaurante, eu posso abordar empresário, eu posso abordar a atendente da loja, eu posso abordar de tudo. Por quê? É algo geográfico. Legal. Em vez de ser algo geográfico, que hoje em dia a internet nos permite chegar em todos os lugares do Brasil e do mundo, eu posso escolher de forma demográfica. E demográfica significa de acordo com o perfil da população. Pode ser de acordo com a idade, sexo, profissão. Aí a gente pode ter vários perfis demográficos, né? Ah, eu escolhi, então, médicos numa faixa etária de 30 a 50 anos, sexo masculino ou feminino, tanto faz, de preferência que sejam casados e tenham filhos pequenos. Eu já começo a identificar aí uma característica demográfica. Outro tipo de nicho é o nicho psicográfico. E o que é o nicho psicográfico? São aqueles que têm determinadas crenças, valores, pessoas que acreditam na proteção da família, pessoas que valorizam a proteção e o futuro da família, né? Pessoas que valorizem pessoas que gostem de animais, por exemplo, que tenham um pet, por exemplo, um cachorro, um gato, né? Que gostem, pessoas que, sei lá, pegar um outro perfil psicográfico aí, veganos. Posso também. Pessoas que se preocupam com... que estão engajadas politicamente. Vamos pensar assim também. Ah, eu tenho vários amigos que faziam ou a arminha ou faziam o L. Tanto faz. Todo mundo, para mim, é algo. Se fizer a arminha ou se fizer o L, para mim, eu vendo o seguro de vida para todo mundo. Né? É claro que daí, para quem faz a arminha, eu não vou falar bem do L. Para quem faz o L, eu não vou falar bem da arminha, pô. Eu vou falar dos dois, eu vou me adaptar. É um perfil psicográfico. Renato, como é que eu abordo um perfil desse? Dizendo o que é que a pessoa pode fazer que está no alcance dela. O que está no nosso alcance, claro, pensar na importância da política na nossa vida, mas, ao mesmo tempo, pensar no que é que eu posso fazer independente da política. Por exemplo, pessoas que, agora lá na França, está uma crise na França,
Porque está todo mundo aí preocupado com a reforma da Previdência. O governo francês se apoiou lá num artigo lá da Constituição Francesa e aumentou a aposentadoria de 62 para 64 anos de idade. E isso está parando o país. Parando o país. E aí, qualquer pessoa que você perguntar aqui no Brasil, você se preocupa com a reforma da Previdência? Se vai ser bom, se vai ser ruim? Se é melhor ficar como está? Ou se é melhor mudar também, igual na França? As opiniões serão diversas. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Alguém aqui conta com a Previdência que o governo, né, gere e com a nossa aposentadoria no futuro, do INSS? Alguém conta com isso? Seriamente? Não, Renato, o dia que eu me aposentar, aí eu vou estar tranquilo. Alguém acredita mesmo nisso? Ok. Então, o que a gente pode fazer? Além de escolher os políticos, além de se manifestar publicamente a favor ou contra, o que a gente pode fazer por nós? Previdência privada, proteção financeira em caso de afastamento temporário, porque se ficar afastado e for para a Caixa e tiver que depender do INSS, também está lascado. Então, eu tenho que ter uma proteção em caso de doença grave, eu preciso ter uma cobertura em caso de incapacidade temporária, eu tenho que ter cobertura de internação hospitalar, eu tenho que ter um plano de saúde particular, ou eu posso não ter nada disso e ficar simplesmente reclamando do governo, do SUS, da aposentadoria, do INSS, eu posso só reclamar. Mas eu também posso reclamar, me manifestar, levantar a bandeira, mas também eu procuro fazer a minha parte. O que está ao meu alcance é fazer o meu próprio plano de previdência privada, o meu próprio seguro de vida e, claro, cumprir com o meu papel de cidadão, que é contribuir para a previdência social. Simples assim. Quarto, comportamento de consumo. Quem mais compra seguro de vida? Ah, Renato, quem mais compra é quem está morrendo. Não, esses não. Esses são os que querem comprar, mas não conseguem. Vamos pensar em quem mais compra e consegue. Não é? São pessoas saudáveis, que ainda não estão doentes, que se preocupam com a saúde. Se você abrir o seu Instagram ou o seu Facebook, você vai ver um monte de gente postando foto na academia falando, hoje está pago. Vai lá e manda uma mensagem. Já pagou o seu seguro de vida também? Não. Porque você está se preocupando com a sua saúde. Mas e se mesmo assim as coisas derem mal? Não é? Então, ok, você se preocupa com a sua saúde e você se preocupa também com a sua saúde financeira. Comportamento de consumo. Vou falar daqui a pouco mais desse comportamento de consumo. E por canal de consumo. Como é que as pessoas mais compram seguro de vida? Dependendo da idade, um WhatsApp eu já consigo vender. Dependendo da idade, do perfil de consumo da pessoa, profissionais da área de tecnologia, enfim, eles vão responder muito mais rápido um WhatsApp do que uma ligação. Certeza. Certeza. Médico. Como é que ele vai atender mais? Pegando o exemplo que o Guilherme trouxe aqui, e o Marcos conhece bem também. Bom dia, Marcão. Bom dia. Opa. A esposa do Marcos é médica. Você conhece bem o canal de comunicação que é mais fácil falar com ela. Provavelmente, se você, que é marido dela, ligar para ela agora, ela não vai te atender, porque ela vai estar no meio de uma consulta, no meio de um atendimento, falando com um paciente. Mas, provavelmente, se você mandar um WhatsApp para ela e falar, me ligue assim que possível, assim que ela, né, estiver disponível, ela vai te retornar. Né? Então, olha só, dependendo do perfil do profissional, a gente também tem que saber se o WhatsApp, o e-mail, o telefonema, ou até presencialmente, acaba sendo mais eficaz. Renato, qual é o canal
que eles mais contratam? Eu posso dizer. Quando a gente está pessoalmente, é quando a pessoa tem maior chance de contratar. Mas não é todo mundo que está disposto a receber um corretor pessoalmente. Então, a gente tem que fazer de tudo para encontrar as pessoas pessoalmente, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que se adaptar à preferência da pessoa. A gente já percebeu também que a abordagem a médicos, dependendo do horário, é mais complicado. Então, depois das 5, 6 da tarde, se você quiser falar pelo telefone, é mais fácil ligar para ele depois das 5, 6 da tarde do que durante o dia. Então, essa forma de abordagem vai variar de acordo com o perfil que você está abordando também, né? E aí, como é que eu posso me preparar para isso? Primeiro, eu tenho que acertar no produto. Qual é o produto mais bem aceito pelo público que eu quero atingir, né? Então, eu preciso selecionar os melhores produtos. Ah, Renato, eu trabalho com o produto que o cliente me pedir. Não! O cliente não está aqui 1 hora por semana estudando isso, não é ele que entende o melhor produto. Somos nós que entendemos. Então, acertar o produto, escolha 1, 2 produtos para trabalhar, né? Selecione bem as coberturas, o produto que você já testou, que funciona, de uma seguradora confiável, que tem um bom processo operacional, que paga bem para o corretor e que, claro, vai atender o máximo possível o cliente. Segundo, repensar a precificação inúmeras vezes. Qual comissionamento você quer trabalhar? Né? Dependendo da sua margem de comissão, você pode se tornar mais ou menos competitivo. Terceiro, trabalhar ações de relacionamento. Se você quer atingir um determinado nicho, você tem que se envolver com ele, né? O Guilherme falou agora há pouco. Renato, eu tenho participado muito de ações com médicos. Então, eu tenho ido em eventos, eu tenho frequentado hospitais, eu tenho visitado clínicas. Para quê? Para me relacionar com esse público, não é? E, claro, acompanhar o que é que os seus principais concorrentes andam fazendo. Como é que o concorrente faz? Como ele aborda? Eu preciso saber, não é? Renato, mas como que eu descubro? É fácil descobrir como é que o concorrente atua. Você passa por cliente. É uma forma também. Né? Mandado. Uma das formas, acho que foi o Marcão que outro dia falou, eu queria aprender, eu não quero vender produto da Prudential, mas eu quero aprender como é que funciona. Então, eu procuro e rapidinho vai aparecer aqui um Life Planner para me apresentar um seguro qualquer. E aí eu aprendo, eu recebo a visita dele, mas depois bloqueio o seu celular, porque esse cara é chato pra caramba e vai ficar te ligando toda hora. Não é, Marcão? Por isso que vende. Por isso que eles vendem, porque eles insistem, persistem. Só que eles têm uma limitação, eles só podem vender aquele produto normalmente. Eles não têm outra opção. Então, é uma venda meio que, né, direcionada. Nós não, nós trabalhamos com o Mint, por exemplo, porque nós escolhemos trabalhar com um produto de alto padrão. E não somos obrigados a usar terno e gravata. Não somos obrigados a usar terno e gravata e muito menos obrigados a ter uma Montblanc, uma caneta chique, né, que custa não sei quantos milhares de reais. Não sou obrigado, né? E é aí que a gente começa a criar o nosso funil do processo de vendas. A gente começa a procurar os tais leads que todo mundo está sempre procurando. Renato, eu quero comprar lead. Para quê? Tem tanto corretor que me pergunta isso. Renato, vale a pena comprar lead? Eu respondo, para quê? Você vive numa ilha, isolado, e não conhece ninguém, não é possível. A gente conhece, a gente tem redes de relacionamento, a gente só precisa encontrar isso aqui, ó, personalidades de referência. Quem é a personalidade de referência que vai me levar a outras pessoas? Se eu quero vender seguro para médico, basta conhecer um médico que este vai me levar a outros médicos. Não é? Vai no funil, vai todo mundo lá, né?
isso serve para todo tipo de profissão. Então, eu preciso definir qual o perfil que eu quero trabalhar. Pessoa física ou jurídica? Se for pessoa física, né? Eu tenho que escolher a faixa etária, quais as profissões, o estado civil, se tem filhos, qual a região está, qual a renda média, né? Mas, de preferência, pessoas que estão na minha rede de relacionamento e que eu tenho um grau de proximidade, porque elas vão me atender com maior facilidade do que aqueles que não me conhecem. E se eu quiser vender para empresas? Bom, aí eu tenho que saber qual o ramo de atividade de empresa que eu quero atuar. Qual o perfil da empresa? Pequenas, médias, grandes empresas? Né? O número de funcionários que eu vou buscar nessas empresas. Qual a região, qual o tamanho da empresa em termos de faturamento, mas também dentro da minha rede de relacionamento, do meu grau de proximidade. Então, eu digo que, independente do público-alvo, se você quer vender seguro empresarial ou seguro individual, uma coisa é certa, você sempre vai procurar uma pessoa. Você não procura uma empresa. Você procura uma pessoa que trabalha na empresa. É assim. Então, no final das contas, a gente sempre prospecta pessoas. Não existe esse negócio, Renato, como é que eu faço para prospectar empresas? Não prospecta a empresa. Empresa não fala. Quem fala são as pessoas que trabalham na empresa. Então, de qualquer forma, quando eu vou procurar um público-alvo para atingir, eu tenho que procurar as pessoas. Mas eu quero vender para tal empresa. Então, procure alguém que trabalhe nessa empresa. Como eu descubro? LinkedIn, tem tantas ferramentas, e o Marcão está aqui, é expert nessa parte de prospecção pelo LinkedIn, e depois a gente vai marcar um treinamento com a participação dele nessa parte do LinkedIn, que hoje, para mim, acho que é a fonte mais rica e barata, porque é gratuita, inesgotável. Se você jogar lá, como o Marcos, ele foca muito em psicólogos. Se você jogar lá psicólogos no LinkedIn, quantas respostas aparecem lá? De quantos profissionais? Milhares, né? Contador, sei lá quantas centenas de milhares de contadores. Quer trabalhar com empresa, não é? Cada contador. Exatamente. 300 empresas. É um nicho. Então, gente, quando a gente vai procurar um nicho específico, a gente vai sempre procurar pessoas que estão inseridas nesse nicho. E pessoas que, primeiro, como é que eu identifico quem tem necessidade? Bom, necessidade todo mundo tem. Eu só preciso identificar aquelas que mais precisam e talvez ainda não tenham descoberto isso. E a maioria ainda não descobriu. Porque a maioria pensa que seguro de vida é para morte. E morte é o último caso. É como o paraquedas, né? Quando a gente... Eu estava vendo outro dia umas piadas de um comediante português chamado Raul Solnado. Ele fazia piadas com a guerra lá na década de 40, 50, se não me engano. É bem antigo mesmo. E ele dizia o seguinte: olha, nós temos paraquedistas, mas só dá para uma vez, porque eles não têm paraquedas. Não é? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Só dá para uma vez. Agora, aqui, as pessoas precisam saber que elas precisam de seguro de vida para outros casos, porque para a morte, ela só vai precisar uma vez só. É só uma vez. Mas e para todas as outras situações? Para caso de afastamento temporário, para caso de internação, para caso de um diagnóstico de uma doença grave, no caso de uma invalidez, tudo isso a pessoa pode precisar de mais de uma vez. Mais de uma cobertura. Porque a vida vai continuar. Eu preciso identificar as pessoas próximas que tenham essas necessidades, né? Que tenham condição, que precisem, que possam pagar, né? E que tenham boas condições de saúde.
E a partir daí eu tenho que quantificar e priorizar de acordo com o potencial. Aqueles que têm maior potencial, eu vou priorizar. Ah, eu tenho um amigo que ele está muito bem de vida, ele tem uma boa renda, ele tem um carrão, ele mora num bairro bom, os filhos estudam em escola particular. Meu, eu vou por esse aí. Vou começar por esse. Ixi, eu tenho um amigo, putz, aquele lá é mala, viu? Está sempre passando dificuldade, não para em empresa nenhuma, está sempre desempregado. Quando arruma um emprego, ele não dura muito. Eu vou falar com ele? Pô, mas deixa ele para depois. Quando não tiver ninguém para falar, eu procuro esse cara. Ah, tem um amigo que me procurou há um tempo atrás, estava doente, e até posso oferecer um segurinho de acidentes pessoais para ele. Mas deixa ele para lá depois. Deixa eu procurar quem aqui tem mais urgência, pode pagar e tem condição de saúde. Eu vou priorizar. Né? E a partir daí eu tenho que criar um estoque de nomes. Ou será que a cada vez que eu vou cozinhar, eu vou parar para ir no supermercado e comprar algum ingrediente que está faltando? Eu não acabo nunca o almoço ou o jantar. Se a cada ingrediente eu tiver que parar para ir no supermercado. Não, eu vou no supermercado uma vez, compro todos os ingredientes e depois eu faço lá o meu prato. E olha que eu nem sou expert em culinária, aí vocês já viram, né? Para o seguro de vida é a mesma coisa, eu tenho que ter todos os ingredientes antes. E qual é o nosso ingrediente? É o estoque de nomes. Eu digo, quer ter sucesso com seguros de vida? A pergunta que eu faço é, tem nomes? Se tem nomes, tem chance de sucesso. Não tenho nomes. Então vai ser muito mais difícil. É como abrir a geladeira e não ter nenhum ingrediente para cozinhar. Eu tenho que ter nomes. Relação de nomes. Nomes bons, nomes ruins, nomes quentes, nomes frios, desconhecidos, conhecidos. Eu tenho que ter tudo, eu tenho que ter o máximo possível para que eu possa prospectar e fazer uma agenda dinâmica. Renato, como que eu crio um estoque de nomes? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Um Excel muito simples resolve uma boa parte desses problemas. O Excel, depois eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp, eu tenho esse Excel com essas variáveis. A ordem é a quantidade. 1, 2, 3, para eu saber quantos nomes eu tenho no estoque. Referência, de onde eu tirei esse nome? Ah, este nome é o meu vizinho. É amigo da Daniela Dalminte. Ah, é a indicação do João. É amigo da minha esposa. Enfim, eu vou colocar ali qual é a referência. Quanto mais referências eu tiver, mais quente é esse nome. Mais chance eu tenho de abordá-lo e dele me atender. Se ele me atender, eu tenho 50% de chance de fechar e 50% de não fechar. Agora, se ele não me atender, é 100% de não fechamento. Então, eu tenho que ter uma abordagem de preferência às pessoas que estão próximas, né? Referência. Nome. Idade. Renato, eu não tenho idade. Coloca a idade mais próxima. Ah, eu acho que, olha, essa pessoa, ela tem mais ou menos a mesma idade que eu. Estudou comigo, tá? Deve ter a faixa de 45, 46 anos. Legal, coloca lá, depois você confirma. Qual a profissão? Qual o estado civil? É casado, é solteiro? Eu tenho telefone? E aí, dali para frente, diz respeito às minhas ações. Eu realizei o contato com a pessoa? Qual a forma de contato? Ah, eu mandei um WhatsApp, eu mandei um e-mail, eu liguei, eu encontrei pessoalmente. Você agendou algum retorno, algum estudo personalizado com essa pessoa? Né? E ali eu coloco alguma observação. Ah, ele pediu para ligar o mês que vem. Olha, ficou agendado para a próxima semana. Ou pediu para não mais entrar em contato porque não tem interesse. Aqui eu controlo tudo. Renato, eu preciso de um sistema de CRM super moderno, eu tenho que investir. Você pode.
mas não é necessário. Um Excel. Renato, não tem um Excel. Uma folha de papel em branco. Renato, não tenho folha de papel em branco. Papel de pão. Só não pode parar, só não pode não fazer nada. Não é? Está aqui uma referência do que é que eu preciso saber. Agora, eu preciso ter aí um próximo passo. Legal, Renato, eu já sei que eu preciso criar um estoque de nomes. Então, o próximo passo que eu sugiro para vocês é selecionar os nomes de pessoas que você já tem no seu relacionamento. Seleciona. Pega lá o nome de 1, de 2, de 3 conhecidos, né? Começa a colocar 5, 8. Eu sei que se você pegar o seu celular e você começar a relacionar os nomes, você vai conseguir relacionar mais de 100 pessoas. Certeza. Sim. Pessoal, procure contatos no WhatsApp. WhatsApp. Que você já tem no WhatsApp, no projeto sempre. Já está lá, pronto. Só jogar na planilha. Exatamente. E eu acho que o primeiro objetivo, gente, é você investir um tempo nesta relação de nomes. Investir um tempo nisso. Do mesmo jeito que para cozinhar eu tenho que investir um tempo indo no supermercado, e aí eu escolho ir no supermercado na segunda-feira de manhã? Não, eu escolho ir no sábado, eu vou no domingo à noite, eu vou num horário que não vai atrapalhar a minha rotina. E aí eu sei que eu vou no supermercado, eu vou ter que parar o carro no estacionamento, eu vou ter que ir lá no supermercado, colocar no carrinho de compras, ensacar, chegar em casa, colocar as coisas na geladeira. Eu vou ter um trabalho, mas depois, quando eu começar a cozinhar, é pegar os ingredientes, picar e começar. Não. O estoque de nomes tem o mesmo objetivo. O mesmo objetivo. É eu ter uma base para quando eu falar, agora eu vou vender seguro de vida, eu já tenho ali o meu carrinho de compras. Não é? Fica muito mais fácil. Então, o que eu quero já direcionar para vocês para a próxima aula, semana que vem, qualifique, relacione num estoque de nomes os nomes e as pessoas que você quer abordar. E quantifique. Quantos nomes você tem? Ah, Renato, eu tenho 82. Legal, quer dizer que você qualificou. Se você sabe a quantidade, é porque você qualificou. Para você ter uma relação, você teve que olhar um por um e colocar lá no seu estoque de nomes. E aí, gente, enquanto não tem estoque de nomes, não tem trabalho para fazer. Não tem. Quantas pessoas eu conheço que falam assim, Renato, eu tenho uma lista com 2.000 nomes. Tá, e o que você está esperando para começar? Ah, é que eu não sei o que fazer com eles. Nós temos 2 problemas. Né? Nós temos as pessoas que querem fazer, mas não têm um estoque de nomes. E tem as pessoas que têm um estoque de nomes, mas não sabem o que fazer com eles. Nós aqui temos já uma direção, sabemos o que queremos, sabemos onde queremos chegar, e agora a gente só precisa construir um estoque de nomes. Renato, eu já tenho 10.000 nomes para abordar. Antes de abordar os 10.000, selecione 100 dentro dos 10.000. Senão você nunca vai sair do lugar. E 10.000 vai parecer uma coisa que você nunca vai acabar. Então, se você selecionar 100 por semana, os seus 10.000 vai acabar rapidinho. Então, a lição que eu deixo aqui para vocês, gente, até a próxima semana. Qualifique e quantifique o seu estoque de nomes. Na próxima semana, eu vou começar a nossa aula perguntando, pessoal, coloque aqui no chat qual o tamanho do seu estoque de nomes. Se vocês colocarem aqui, eu tenho mais ou menos 100, provavelmente você não qualificou. Agora, se você falar com precisão, Renato, eu tenho 112, aí eu tenho certeza que você quantificou, que você qualificou e sabe exatamente para quem você vai oferecer. É como chegar na feira cedinho e pegar as melhores frutas e legumes. Por que ninguém vai cedo na feira?
É mais caro, né? É mais caro ir na feira cedo, porque as frutas mais fresquinhas estão lá. E quando você vai mais tarde na feira, já pega a xepa, tá baratinho, mas a manga tá amassada, o mamãozinho vai ser aquele mamão que estava no fundo da caixa. Parece que apanhou, exatamente. E olha, o estoque de nomes é a mesma coisa. Se você não tiver o estoque de nomes com os melhores nomes, o que você vai pegar? A xepa. Aquilo que ninguém quis vai chegar para você. É o cara que está doente, é o cara que já está com diabetes, é aquele que acabou de ser diagnosticado com câncer, é esse que vai chegar para você. Então, gente, não vamos para a xepa. A xepa é aquele corretor que fica esperando o cliente procurar. Ele vai lá e anuncia no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, faço seguros de vida, interessados me procurem. Vai vir a xepa, gente. Vai vir a xepa. Por isso que é difícil vender seguro de vida, porque os melhores têm que ser oferecidos. E os piores? Os piores são comprados. E não aceitos. E não aceitos, porque é mais difícil, né? Então, gente, eu quero encerrar aqui, deixando essa lição para a nossa próxima aula, e na semana que vem nós vamos trabalhar os scripts, os roteiros de abordagem. Como nós vamos começar uma conversa com cada uma das pessoas dessas que a gente vai selecionar no estoque de nomes. Beleza? Então, gente, eu quero, já encerrando aqui o nosso encontro de hoje, eu quero deixar essa lição de casa para vocês, façam o estoque de nomes, preparem aí as primeiras abordagens, que a partir da próxima semana nós vamos avançar. Leonardo Maia. Olha, antes de eu falar alguma coisa, eu quero passar para a Daniela Dalminte, que ela trouxe um negócio legal. Opa, quando a Dani está aqui, gente, sempre tem novidade, sempre tem coisa boa. E a gente tem a sorte de estar com todos vocês aqui começando a semana e mais ainda de começar a semana com a Daniela Salas, que é a representante da Almint, a especialista em seguros de vida da Almint, e está aqui conosco, tanto para nos apoiar nas vendas, como também para nos propor desafios, porque a gente adora ser desafiado, Dani. Exatamente. Bom dia, e mais uma vez, assim, é um privilégio participar, né, desses encontros, e quando a gente fala de desafio, eu estou aqui para isso, né? Então, vamos lançar um desafio para esse pessoal, começando a listagem por eles mesmos, né? Não sei se todos aqui já têm seguro de vida. Quando a gente fala de seguro de vida, a gente precisa entender que eu preciso ter um seguro de vida para poder vender, né, o produto. Então, o desafio para hoje, até a sexta-feira, nós vamos fazer essa semana, proposta protocolada, um par de ingressos de Cinemark. Então, é só protocolar. Protocolou a proposta, um par de Cinemark. Uau! Tá? Então, de hoje até sexta-feira, proposta protocolada na Almint, um par de ingressos de Cinemark por proposta. Tá? Não importa o produto, o prêmio, é para vocês já começarem a fazer a lista, já começarem a ver, né, onde eu já posso oferecer, começarem a praticar e começarem por vocês também, né? Eu tenho um seguro de vida, deixa eu lá fazer minha cotação na Almint para ver quanto fica também. Que legal. Né? Ó, a Raquel já gostou. Vamos lá, Raquel, vamos fazer? Muito legal, Dani. Olha só, né? Se eu pegar o preço, eu fui no cinema há 3 semanas atrás, eu fui assistir aquele filme A Baleia, que inclusive ganhou 2 prêmios no Oscar. Se eu pegar ali pipoca, cinema e tudo mais, fomos em 3, eu, Mariana e Elaine. Nós gastamos ali por baixo R$180. Eu fui sábado levar o meu pequeno, que ele paga meia entrada, só de ingresso são R$75. Pronto. Uma pipoca,
60 reais por refrigerante, 60 reais a pipoca. Então assim, Combo, né? a gente já consegue aliviar o cinema para vocês. A gente deixa a pipoca para vocês curtirem. Opa, e Tá? olha Então só. é um par de ingressos de cinema por proposta protocolada. Ele tem filme bom saindo É essa cheio de que é filme John bom. Wick, sai Tem, essa tá semana. saindo. E olha só, gente, quando a Dani fala protocolada, quer dizer que você vendeu e transmitiu a proposta. Mas a proposta só foi emitida semana que vem. Tudo bem, a gente entende que o processo de emissão pode demorar um pouquinho, alguns dias, mas o que a Dani está propondo é façam a transmissão ainda esta semana. Porque às vezes o cliente fala assim, transmite, mas eu quero pagar a primeira só no começo de abril. Aí não daria para participar. Análise também. Por isso que o desafio, por isso que eu falei, é um desafio bem diferente do mercado, né? O mercado espera, inclusive, emissão, pagamento para premiar. Né? Essa semana, até por conta, né, da trilha de vocês, enfim, dessa oportunidade da Umint estar com vocês aqui, o desafio é esse. Protocolou a proposta, transmitiu a proposta, está em casa, vocês têm já um par de Cinemark. E custa uma pipoca. 60 prata, você faz o seu comissão geral. Exatamente. É Vocês verdade. têm lá... E ganha 2 ingressos. Ó, É verdade. saindo de graça aí o cinema. Dá para colocar 0,01 de comissão para o corretor. Tem o produto também, né? O produto corretor dentro da Umint. É verdade. Né? Nós temos 2 produtos, tanto o produto ideal, que é o nosso produto tradicional, quanto o produto resgatável, né? Que nós falamos, enfim. Tem a opção para vocês cotarem lá com corretores e produtores. Ali a comissão já está zerada. Que legal, olha aí. Muito bom. Quer Quem não dizer, tiver acesso, inclusive, no contador, me avisa, estarei aqui hoje o dia inteiro, que a gente pede para fazer a liberação, porque às vezes tem que fazer a solicitação. legal. Uma coisa que o segurado vai perguntar para você muitas vezes. Omint, não conheço. Você tem? Se você falar que não, já perdeu a vida. Cotem o de vocês e falem aqui para a gente. Hoje eu estou aqui o dia inteiro, cotem o de vocês. O Albano já está craque lá na cotação, né, Albano? Falamos semana passada, ele já está cotando. Muito bom. Certo? Conto com Ótimo. vocês. Estou aqui quero distribuir ingressos essa semana, hein, Rê? Olha, vamos fazer uma caravana pro cinema. Exatamente. Né? Muito legal. Adorei o desafio, Dani. Vamos aproveitar aí esse... O Eduardo não aparece. o Agora, Eduardo. vamos falar, chama aqui depois no WhatsApp que eu vou ajudando por aqui hoje. Legal. A Dani vai estar aqui com a gente agora, então quem tiver alguma dúvida, alguma questão, já pode aproveitar a oportunidade para fazer algumas questões mais técnicas aí sobre produto e tudo mais, que a Dani vai estar aqui com a gente agora, até o horário do almoço. Até o final do dia. Hoje estou o dia todo aqui. Show de bola. Valeu, gente. Obrigado. A Alessandra da Estrela Viva, ela tem legal, aqui. Alessandra, então já vamos cotar aí. Vamos fazer o seu, já cota. A Alessandra, ela já tem Omint e ela já deu um depoimento aqui fortíssimo de quando o marido dela faleceu e ela precisou eu me lembro, da assistência funeral. Então, ela deu um depoimento incrível aqui sobre isso. Muito bom, gente. Olha, eu agradeço a todos aí pela participação, pela presença virtual e agradeço a presença física aqui do João, do Marcos, que estiveram aqui conosco hoje no presencial. Agradeço a Dani mais uma vez, estar aqui com a gente, começando. É um privilégio a gente poder começar a semana com a presença aqui com a Dani, a presença da Dani. E Leonardo Maia, que já todo mundo já está acostumado aqui, já conhece a eficácia e eficiência desse cara aqui. E qualquer coisa, estamos aí à disposição. Obrigado a todos pela participação e fica aí a liçãozinha de casa. Façam um estoque de nomes, que na próxima segunda-feira, nesse mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, vamos dar continuidade sobre os próximos passos. Depois que eu tenho o estoque de nomes, como é que eu começo a abordá-los? Valeu, gente. Obrigado. Valeu, boa semana para todos aí, gente. Abraço, bons negócios.